O estudo dentro da filosofia budista, a metáfora que é usada é que ele é vasto e profundo como o oceano. Então, para ter uma ideia, o estudo completo de filosofia budista, sem entrar nos estudos da parte do Tantra, das técnicas de meditação, simplesmente a parte da filosofia, dentro da tradição na qual eu sigo, demora por volta de uns 18 anos de estudo acadêmico. E é extremamente detalhado, extremamente profundo, são 5 principais matérias, tem a parte de lógica, tem a parte de cosmologia, tem a parte de todo o processo gradual à iluminação, tem a parte da psicologia, tem a parte da correta visão da realidade, tem toda a parte sobre a moralidade, e são estudos muito detalhados e muito profundos também. Então, a parte de estudo ela é complexa, sim. Fora isso, tem todo o estudo sobre as técnicas de meditação, tem todas as formas de visualização, tem a forma de como fazer as recitações, tem a parte das cerimônias, tem a parte da astrologia, tem a parte da medicina. Coisa para estudar é a vida inteira, não tem dúvida nenhuma disso. Porém, a prática em si, ela na verdade é bastante simples também. Ou seja, quem tiver a oportunidade, a disponibilidade de seguir um processo de estudos mais longo e profundo dentro do budismo, ele existe sem dúvida alguma. E principalmente para alguém que estar numa posição de representar o budismo e de transmitir, tem que ter um conhecimento mais vasto e profundo, sem dúvida alguma. Porém, a prática diária ela é relativamente simples. Ela começa com a nossa capacidade de reconhecer o que nos faz bem e o que nos faz mal, e gerar a força de abandonar o que faz mal e de cultivar o que faz bem. Depois ela passa com a nossa capacidade de transcender o nosso próprio egoísmo e abrir o coração para os outros, em cultivar amor e compaixão. Depois passa para o aspecto de ter uma visão da realidade que seja coerente com a própria realidade. Depois tem todas as técnicas de meditação que ajudam também a ter um estado mais estável, de equilíbrio, de saber direcionar propriamente, ter controle de si mesmo, né? E depois tem várias práticas muito mais elaboradas e complexas, mas a base da prática em si diária, ela é relativamente simples, digamos. Porém, claro, a parte do estudo detalhado é bastante complexa, digamos assim. Uma coisa só também relacionada a isso é que os estudos dentro da filosofia budista, dos ensinamentos budistas, eles necessitam que a pessoa não esteja ligada com 1000 outras coisas naquele momento, porque é muita coisa. Então, não é por nada que esses estudos eles são feitos normalmente num contexto isolado, como num contexto monástico, por muitos anos, onde o foco está apenas naquilo, né? Mas é uma forma diferente da nossa forma ocidental. A nossa forma ocidental ela é linear. Você aprende primeiro isso, depois aquilo e assim vai. No sistema oriental e dentro do estudo do budismo tibetano, ela não é exatamente linear, mas ela é mais circular. Você vai aprendendo coisas que você não sabe muito bem para que servem, depois vai colocando junto, vai juntando uma peça com a outra e vai vindo, e quando você for ver, você entendeu uma coisa que antes você achava que tinha entendido e não tinha entendido direito, e gradualmente você vai tendo uma percepção muito mais profunda. Então, quando você chega mais para o fim dos estudos, você volta para o começo, porém com uma compreensão muito mais profunda e verdadeira daquilo.